Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News com tudo o que aconteceu ontem, uma quarta-feira agitada pelo Brasil. Santos e Palmeiras também são semifinalistas. Hoje tem o Corinthians contra o Bragantino para tentar uma vaga na fase decisiva do Paulistão. Um Grenal de novo quente. O Inter venceu, mas não levou. No Rio de Janeiro, dessa vez deu Botafogo para cima do Vasco. Muito bom dia, hoje quarta-feira, aliás quinta, né? Quarta foi ontem. Dia 22 de março de 2018, está no ar mais uma edição do Breakfast News, para a gente repercutir o que aconteceu ontem nos campeonatos estaduais. E hoje comigo, além do nosso Zé Boquinha, tudo bem, Zé Boquinha? Bom dia. Bom dia, Carlos Lima, bom dia, amigos ouvintes da nossa Rádio Futebol Clube. Direto. O bicho pegou ontem. Ah, o bicho pegou. Pegou lá no Sul ontem. Pegou. Não foi fácil, não. Grandes jogos ontem. E um jogo, como você falou anteriormente para mim, que o jogo da Vila Belmiro, os caras esqueceram que tinha jogo. Eu até falei, daqui a pouco a gente vai falar do jogo, mas eu até disse ontem para os companheiros, né, o Maurício Rossi e o Salgueiro, que estavam comigo na transmissão, que se você estivesse na hora do boi cansado, você diria, hoje não teve um boi cansado, hoje o jogo foi um boi cansado, porque olha o que os caras tocaram de ladinho ontem foi uma grandeza. Aliás, já havia acontecido isso domingo em Ribeirão. Mas antes de falarmos, né, do jogo do Santos, da rodada de ontem, o meu bom dia ou o meu boa tarde, porque afinal de contas, ele está na terrinha, opa, lá em Lisboa, um dos nossos correspondentes internacionais da Rádio Futebol Clube, Norberto Notari. Tudo bem, Norberto? Bom dia, Lima. Bom dia ao nosso Zé Boquinha. Bom dia aos amigos da Rádio Futebol Clube. Pois é, aqui é bom dia, viu, Lima? Meio-dia aqui agora, 12:07, a gente fala para as pessoas na rua, encontra e fala bom dia. Então. Até às 7 da noite o pessoal fala boa tarde. Então, é bom dia. Bom dia a vocês também. Então tá bom. Hoje é a primeira vez que o Norberto participa ao vivo aqui do Breakfast News. Primeira de muitas, né? Ele que vem mandando notícias junto com o Lucas Lagata, direto de Portugal, falando do futebol europeu. E hoje eu trouxe o Norberto aqui para matar saudades do nosso futebol, né? Do futebol paulista, né? Você, quando a gente fica longe do Brasil, bate aquela saudade gostosa, né, Norberto? E falei, vou trazer o Norberto para falar um pouco do nosso futebol, tá certo? Você já estava com saudades, com certeza, sinto falta. Então tá bom. E bom dia, um bom dia todo especial para o nosso amigo que é apaixonado por esportes, que nos acompanha pelas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Para você que nos ouve no TuneIn, realmente tem sido muito legal a presença do ouvinte da Rádio Futebol Clube no TuneIn. Você acessa, você baixa o TuneIn no seu celular e lá está a Rádio Futebol Clube Apaixonados por Esportes. Se você curte a nossa programação, nesse momento o Breakfast News, a qualquer hora do dia tem o Click Time, às 6 da tarde o Upgrade com o futebol internacional e hoje às 8 da noite vamos transmitir Corinthians e Bragantino para conhecermos quem será, né, o último semifinalista e aí teremos os confrontos. Zé Boquinha, muita gente que eu estava ouvindo por aí, que acho que não ouve, né, Rádio Futebol Clube, estava dizendo, não, já está definido, antes de começar essa fase, se passar Palmeiras e São Paulo, eles vão jogar. Não. Pode ser até que eles joguem. Se der Corinthians hoje, não dá Palmeiras. São Paulo escapou do Palmeiras ontem com o empate do Santos na Vila Belmiro. Por quê? Porque se o Corinthians passar hoje, vai dar Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. Né? Porque as pessoas esqueceram que tem que continuar somando os pontos dessa fase também. Então, realmente, na primeira fase, o Palmeiras era o primeiro, o São Paulo era o quarto. Só que agora o quarto é o Santos. E então, quer dizer, a coisa mudou, né? Algumas pessoas interpretaram de forma errada o regulamento, e eu estava batendo nisso aqui desde a semana passada. Olha, não é isso. Mas tudo bem, vamos lá. Ontem, num jogo, como a gente já disse aqui, muito fraco, né? O Santos 0-0 com o Botafogo, muita chuva,
chuva, Vila Belmiro, para variar, vazia, né? Infelizmente, o torcedor do Santos já não vai quando tá um dia bom, ontem com aquela chuvarada, então, pouca gente na Vila Belmiro, e aí nos pênaltis também outro show de horrores. De qualquer maneira, o Santos passou. E aí, quando o Santos chega, é uma outra conversa, o Santos vai chegar para tentar decidir mais um campeonato. E o Jair ontem, o Jair Ventura, falou sobre esse desespero, vamos dizer assim, né, que o Santos vem tendo para achar um camisa 10, aquele cara que arme o jogo para a equipe de Vila Belmiro. Fica meio evidente, né? A gente está buscando, eu até brinco com eles, esse camisa 10, o cara para segurar a posição. Eu botei o Jean, botei o Vecchio, botei o Bueno, e eles estão tentando segurar a 10, né? Que a gente brinca. Na 10 tem que segurar. Até brinquei com o Vecchio outro dia, esse cara ser o seu titular absoluto. Aquele cara que chegou para ficar. Mas enquanto isso, a gente não encontra. O Diogo Vitor entrou muito bem também como um meia, né? Um pouco característica diferente daquele 10 organizador, né? Que ele é mais um meia atacante. Tanto que eu já usei ele pelos lados do campo, mas hoje, por uma situação, eu queria mais esse poder, né, por dentro do campo. Ele entrou e foi bem, gostei. Bom, Zé, eu acho que desses três que ele citou aí, o Vecchio, o Diogo Vitor e o Vitor Bueno, quando estiver em forma, porque antes de se machucar vinha jogando bem, talvez a solução fosse o Vitor Bueno, né? Dentro do elenco do Santos. O ideal seria trazer um cara de nível para comandar ali, porque o ataque do Santos em tese é muito bom, né, Zé? Sacha, Gabigol, o menino Rodrigo, e ainda tem o Bruno Henrique para voltar, né, Zé? A gente está dizendo isso desde o início da temporada, né? A perda do Lucas Lima, até agora, insubstituível no time do Santos. Agradecer a torcida do Santos que queimou o Lucas Lima, né? Foi um jogador que começou muito bem, cresceu demais de produção, comandou o time durante o tempo que esteve lá e, de repente, do nada, caiu na desgraça da torcida que foi queimando o Lucas Lima, tirando a vontade dele de jogar. Ele também já começou a ficar afim de sair e o Santos perdeu um jogador difícil de você encontrar no mercado. Você não tem esse articulador há muito tempo no futebol brasileiro. É uma dificuldade muito grande. A gente vê que ainda o Jadson é o cara do Corinthians por causa disso. Quando ele não joga, o time cai de produção. E não é fácil, não. Você tem que começar a preparar na base, treinar um jogador especificamente para isso. E realmente o Vitor é o único cara que talvez possa dar esse trabalho de meio de campo que o Santos tanto precisa. Mas é difícil, viu, Lima, achar esse cara. Agora, o jogo de ontem, pelo amor de Deus, eu pensei que eu tinha visto. Eu vi um jogo aqui, RB e Ponte Preta, que foi um dos piores jogos de futebol que eu vi na minha vida. Nem no meu time da farmácia, lá em Santa Bárbara, que só tinha um monte de caneleiros, a gente jogava tão mal assim. E ontem, Santos e Botafogo foi uma coisa assim assustadora e bem assim complementada com a cobrança de pênaltis, né? Eu nunca vi na história nem que chutar tanto pênalti por cima. O cara erra, o goleiro pega, bate na trave, mas por cima. É difícil você chutar um pênalti por cima por causa da distância do gol, né? Você tá a 11 passos do gol, né? Cara, o nego dá um bico por cima, não foi um só, foram 3. Que isso, tá louco. Ontem eles capricharam. Capricharam. Você chegou a acompanhar, Notari, o jogo do Santos, depois as cobranças de pênaltis na Vila Belmiro, que classificaram o Peixe, muito provavelmente para enfrentar o Palmeiras? É verdade. Eu vi agora, é óbvio que o Santos ainda conseguia acompanhar ontem, quando aconteceu, o Palmeiras depois, né? Eu vi os lances e eu vi que foi sofrível, né? Foi pelas penalidades e eu tenho acompanhado tanto os jogos do Santos, curiosamente, né? Mais jogos do Santos aqui e do Palmeiras, né? E tenho visto que você falou agora há pouco, o ataque do Santos é bom, mas a gente não esperava que fosse ser tão bom assim. E foi um ataque bom. O Eduardo Sacha, ele tem jogado muito bem, tem sido, acho que, a melhor contratação do Santos para essa temporada. Só que ontem é exatamente o que vocês estavam falando em relação ao meio de campo, né? Essa ligação, ela está muito defasada.
Realmente, concordo, falta aquele cara. Eu até brinquei ontem, Zé Boquinha, na transmissão, falei com o Salgueiro. O Santos tem 3 flechas, mas não tem o arco, né? Exatamente. Falta aquele arco. O Vecchio não adianta insistir, né? O Vecchio já mostrou que é limitadíssimo. Tem que buscar alguém. E volto a dizer, não tem, você não acha. É um problema seríssimo isso aí. São Paulo não tem esse jogador há muito tempo. Santos não tem, perdeu a volta de Lucas Lima. Lucas Lima caiu, tá no Palmeiras jogando o futebol que ele jogava no Santos. É um jogador que você olha para ele é lento, ele não é um jogador, parece estar meio desligado, mas quando a bola cai no pé dele, ele arredonda. E é isso que esse cara precisa, arredondar a bola. Eu volto a dizer o exemplo do Jadson, que é um cara que tira o time de sufoco com uma facilidade muito grande, que vê o jogo antes da bola chegar no pé, que sabe o que pode acontecer. E não tem no futebol brasileiro, infelizmente, há uma falta danada desse tipo de jogador. E o Palmeiras tem logo 2, né, o Notari? Porque tem o Lucas Lima e ainda tem o Scarpa, se bem que o Scarpa tá nesse imbróglio jurídico aí, mas né, tem logo 2, né? Mas posso só fazer um comentário em relação ao que o Zabuquinha falou? Pode. Ele falou do Jadson, mas você se lembra que no São Paulo o Jadson não se encaixou. Aí ele teve que ir pro Corinthians, destacou no Corinthians, e aí até o Tite mesmo teve uma participação importante na posição do Jadson. E depois no Palmeiras, o Palmeiras foi campeão brasileiro, não tinha esse meio de campo. O São Paulo não tem há muito tempo, o Palmeiras não tem há muito tempo, porque é escasso. A posição é escassa, não é para o Santos, não é para o Palmeiras, não é para todo mundo. O Lucas Lima é o único. Eu lembro que eu ouvi umas discussões no ano passado de pessoas que falavam assim, o Palmeiras só vai ter um meio de campo do estilo que precisa se contratar o Lucas Lima, senão não tem como trazer nenhum outro, porque não tem nenhum outro disponível no mercado. Então tem que se... Porque o Guerra não é esse articulador, né? Não é. O Guerra é de arranque. É verdade. Né? Então já tinha o Guerra, não adiantava, né? É verdade. E para desespero do Corinthians hoje, o Jadson de novo não vai jogar. Então ontem 3-1, né? O Botafogo perdeu 3 pênaltis, o Santos perdeu 2, realmente foi triste. Mas para o Santos o que vale é que ele está nas semifinais. É assim, ó Zé, se o Corinthians ganhar hoje e passar, se classificar, seja no tempo normal ou nos pênaltis, a semifinal fica assim, Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. Se o Bragantino vencer, né, com uma vitória, se o Bragantino passar ganhando ou empatando no tempo normal, as semifinais serão Palmeiras e Santos, São Paulo e Bragantino. Agora, se der Bragantino nos pênaltis, aí teríamos São Paulo e Santos, Palmeiras e Bragantino. Então, o jogo de hoje define muita coisa, né? Não só quem vai se classificar, mas também como serão as semifinais. Quem está tranquilo, só aguardando, né, o seu próximo adversário, é o Palmeiras. Ontem aconteceu o que eu imaginava, né, que o Roger colocaria o time principal e que iria para cima do Bragantino, que não ia ter essa história de, 3-0, vamos tirar o pé. Não, o Palmeiras jogou o que tinha que jogar, fez 5, podia ter feito muito mais e apesar de tudo isso, o Roger acha que não há favoritismo do seu time na próxima fase da competição. Eu não vejo favoritismo para lado nenhum. Como eu disse, não há nenhuma vantagem você ter feito 8 gols no adversário nas quartas de finais do Campeonato Paulista. O regulamento não te dá essa vantagem. O que nos dá é a confiança de ter feito bons jogos. O placar de 8-0 nos 2 confrontos não vai minimizar a qualidade do adversário, sim enaltecer o que a gente fez de bom até esse momento. Olha, eu concordo plenamente, o Roger deu essa declaração até com uma certa revolta, e eu concordo com ele. É um absurdo, vamos falar especificamente do campeonato que a gente está acompanhando, mas isso também já aconteceu em campeonatos anteriores com outras equipes. Eu acho um absurdo um time fazer a melhor campanha da primeira fase, aí chega nas quartas de final, marca 8 gols, não toma nenhum, e a única vantagem que vai ter é jogar a segunda em casa. Eu acho que no mínimo, começar pelo Norberto agora, no mínimo o time poderia e deveria jogar por 2 empates. Você não acha não, Norberto?
Eu discuti muito, que eu participo de alguns grupos, até com pessoas do Brasil, e a gente falou muito sobre regulamento, né? Sobre o do Campeonato Paulista, foi tudo muito esquisito, né? É tudo muito esquisito. Agora, essa questão, eu imaginava que no começo, eu pensei, 2 empates garante, mas não, né? Então, com certeza, o Roger ele tem razão em questionar isso, e eu não sei se isso vai ser colocado em pauta para a próxima temporada. Mas já é uma discussão que tem, né? Que existe, né? Porque aí o time vai num mau momento e dá 2 empates, vai pro pênalti, perde, né? Ou ganha perde fora de casa, que é comum. Então, quando o Palmeiras perdeu fora de casa para o Corinthians no Itaquerão, eu pensei comigo aqui, não é uma derrota absurda, perdeu para o Corinthians, o arquirrival, um clássico na casa do adversário, que é um elenco qualificado, campeão brasileiro e tudo mais, né? Acontece, né? Acontece isso vai acontecer. O São Paulo tem um campeonato que o campeonato do São Paulo foi muito fraco, por exemplo, né? E aí o São Paulo pode nessa de empate, pênalti, tal, ir para a final, e aí num dia de... Então, assim, realmente o questionamento do Roger Machado, técnico do Palmeiras, ele é, claro, compreensível. Bom, Zé, a gente tem discutido isso aqui. Além desse item do regulamento, eu mudaria também aquela história de vender mando. Já passou da hora, né, Zé Boquinha? Vender mando é ridículo. Nós tem que ver isso antes, né? Ninguém coloca no regulamento, depois não adianta chiar. É verdade. O jogo é meu, faço o que eu quero, ninguém pode me proibir. Quanto a esse negócio da vantagem, eu acho que, por justiça, a melhor campanha tinha que ter uma certa vantagem. Mas pelo esporte, sim, pela emoção do jogo, eu acho legal não ter. São 2 opiniões antagônicas, né? Mas é legal ouvir o outro lado. É para ter, antagônica é comigo mesmo, né? Porque, justiça teria que ser feita. O Palmeiras teria que ter uma vantagem de jogar por 2 empates, sem dúvida nenhuma. Só que pela emoção do jogo, torna a coisa muito mais atraente, né? Porque o Palmeiras é o melhor time, melhor campanha, mas pode derrapar, né? Pode derrapar na banana, na casca de banana, jogar mal e ter que ir para pênaltis, ter que ir para a loteria dos pênaltis para ver o que acontece. Isso traz mais emoção para uma final. Eu não tenho a menor dúvida. Eu gosto mais disso aí por causa da emoção, por causa que o jogo pode trazer. Acho legal. Palmeiras ganhou, fez 8 gols, agora é uma outra situação. Então, teoricamente, o Palmeiras é o melhor time dos 4 que vão para essa fase semifinal, mas o jogo é jogado e o lambaria pescado, a minha avó já falava, né? Então você tem que jogar. E o Roger falou, não tem nada a ver essa vitória com o que vem pela frente. Vai ter jogo difícil, não importa quem vai enfrentar, seja o Bragantino ou seja o Santos, vão ser jogos difíceis. O Palmeiras vai ter que jogar o que tem jogado. O Palmeiras é um time que está se acertando, está se organizando bem, tem elenco, tem um belo de um elenco, é o melhor elenco do futebol brasileiro, porque é quem tem mais bala para gastar, quem tem mais dinheiro para gastar. Então, realmente, acho que o Palmeiras é o favorito para ganhar o título, mas é lá dentro que se resolve. E aí fica a pergunta, será que se o Bragantino se classificar, ele vai vender o mando de novo, Notari? Olha, eu acho que isso gerou tanta polêmica e não sei se vocês viram isso aí também. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, protestou contra. Advogados do Palmeiras entraram com um pedido para isso ser rediscutido para a próxima temporada. E é o que vai acontecer. A Federação Paulista de Futebol prometeu para o presidente do Palmeiras, prometeu para as equipes, que vai rever e isso pode acabar em 2019. Tá? Então, eu imagino que isso deve acontecer. Eu não sei se vai vender para o Palmeiras agora. Como o Maurício Gagliotti foi peça fundamental nesses protestos, eu acredito que ele não fará isso, né? Não aceitará isso. Porque até o presidente do Bragantino, Marco Chedi, falou que o Bragantino vai disputar a Série C, precisa de dinheiro. E então a ideia foi do Bragantino, né? Para tentar, né, aliviar essa situação.
Então, eu sinceramente também não concordo com essa situação e acredito que deve mudar em 2019, viu? Por causa até de tudo que aconteceu, foi falado após essa situação aí do Corinthians e do Bragantino. Agora o Zé Boquinha está falando do elenco do Palmeiras, que é o melhor, né, do futebol brasileiro. Sim, tem ali alguns clubes que chegam perto e tal, mas a regularidade dos últimos anos conseguiram manter alguns jogadores, uma base e tal. Isso é muito mais... foi muito mais assim, marcante do que o próprio dinheiro que foi investido, porque isso agora, nesse último... Na temporada, por exemplo, a patrocinadora Master não interferiu nas contratações. As contratações vieram do Palmeiras. Então, essa questão da regularidade na manutenção de elenco, isso ajudou muito o Palmeiras, viu, Lima e Zé Boquinha? Eu concordo plenamente. Agora, tem um detalhe também. Quem vendeu o jogo, mando de jogo, de um ano para cá, se deu mal financeiramente. No ano passado, o Linense fez isso com o São Paulo. Aí o primeiro jogo no Morumbi, que era mando do Linense, deu acho que 10, 12 mil. Aí no segundo, aí a torcida do São Paulo foi porque sabia que o dinheiro ia entrar para os cofres do clube e não do adversário. O São Caetano, na fase de classificação do Campeonato Paulista desse ano, também levou o jogo dele contra o Corinthians para o Pacaembu. Fracasso total de renda, um público fraco, acho que 8, 7 mil, nem me lembro, mas também foi um fracasso. E o Bragantino, domingo, pagando tudo que ele teve que pagar por ter jogado no Pacaembu, ele arrecadou menos do que ele arrecadou quando jogou com o Palmeiras em Bragança na fase de classificação. Então, essa conversa também porque eu preciso de dinheiro, é meio cascata, porque isso não tem, essa atitude não se reverteu em dinheiro nem para o Bragantino, nem para o São Caetano e nem para o Linense. Então, acho que está na hora de acabar com isso. E já que estamos falando de Bragantino, Corinthians e Bragantino, hoje, na Arena do Corinthians, que deverá estar lotada, né? O Corinthians tem que ganhar por um gol para levar para os pênaltis, por 2 ou mais gols para se classificar. E aí, meu caro Zé Boquinha, o Carille mexeu no time, né? Ele não tem o Fagner que está na seleção, vai colocar o menino Mantuan na lateral, né? O Ralf ganha a posição no meio no lugar do Gabriel. O Matheus Vital será o substituto do Jadson, porque o Sheik, você já havia citado isso aqui, não aguentaria mais um jogo, né, de forma consecutiva, e ele coloca o Júnior Dutra no ataque. Por que o Carille fez tudo isso? Ele disse que precisava de um time mais alto, né? Esses jogadores que entraram têm uma estatura superior àqueles que saíram, porque o Bragantino joga muito na bola aérea, né? Então o Corinthians ficou assim, ó: Cássio, Mantuan, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Ralf, Maicon, Rodriguinho, Matheus Vital e Cleison, e na frente o Júnior Dutra. Antes do Zé Boquinha e do Notari, vamos ouvir o que disse o Maicon, que agora terá ao seu lado o Ralf e não o Gabriel. Não muda tanto, acho que são grandes jogadores e dentro do nosso esquema de jogo praticamente tem a mesma função de contenção ali, da linha defensiva ajudar bastante, então para mim não muda muito. É claro que o Gabriel sabe porque está deixando esse jogo o time e consequentemente o Ralf está entrando por estratégia, por ser um pouco mais alto, por ser melhor um pouco na bola aérea, e isso é um ponto forte do time do Bragantino, e a gente estudou bastante, e o Fábio, consequentemente, fez essa mudança exclusivamente por causa disso. Você acha que o Carille mexeu bem, Zé Boquinha? Ah, sim. Nós temos cobrado isso do Carille, né? Mexer no esquema. Para um jogo desse aí, já no jogo contra o Bragantino, no primeiro jogo, nós falamos o jogo inteiro. Tem que ter um poste lá na frente, a zaga do Bragantino é muito forte, e mais volante, tem que ter um cara para atrapalhar, pelo menos, para ficar por ali incomodando, para não deixar os zagueiros saírem e fazer a cobertura com facilidade. Emerson Sheik, ora, escalar o Emerson desde o começo é uma burrice aguda, né? O cara não aguenta 30 minutos de jogo, depois acabou. Foi pro vestiário, sentou, dobrou o joelho e não esticou mais. É idade, claro, e ele é um cara que corre bastante, gosta de correr. Então ele vai correr mesmo não tendo perna, o Emerson. Então guardar o Emerson para o segundo tempo, se você precisar mudar o jogo, para você ter ele numa plenitude de 30 a 35 minutos.
Essa é a coisa mais acertada, é o que tem que fazer e vai fazer o Carille nesse jogo. Quanto a jogadores mais altos, eu acho que eu posso montar um time de basquete para ele, se precisar, né? Aí você Dá entende. pra entender isso, né? Que coisa mais alta. O cara tem que saber jogar bola, não interessa a altura dele. Tem que ter O impulsão, fato né, do Zé? Bragantino ter jogadores altos aí. Então para de cruzar a bola na área do Bragantino. Entra tocando. Tabela e cruza rasteiro, em vez de cruzar alto. Que não adianta nada botar um cara alto lá que não vai ganhar do zagueiro do Bragantino. Não é por aí, né? Pelo amor de Deus. É que Cada uma, né? ele pensou, Zé, no lado defensivo do Corinthians, entendeu? Que o Ralf é um pouco na mais. defesa do Corinthians, Porque ele. Ué, Por isso exemplo. aí, o Ralf vai mudar isso? Não Claro sei. que não. O cara tem que ter E o Corinthians impulsão, tem dois né? Zé? zagueiros altos, que é isso? Tem o Balbuena e o Henrique. Se bem que o Henrique dá licença também, né? Tá na hora de ficar olhando o treino de fora, né? Comendo amendoim. E você, Notari, acha que o Carille mexeu bem no time pro jogo de hoje? Olha, Lima, eu acho que sim. Eu acho que não tinha muita alternativa também, né, Lima? Principalmente nos jogadores que vão estar à disposição. O Sheik, ele substituiu, né, o outro jogador. Ele não estava lá, né, e vai ser substituído. Não dá para até a função do Sheik é diferente, né? Agora, é fato que você tem duas notícias, uma boa e uma ruim, né? O Carille, ele sabe trabalhar com os jogadores que tem, né? A ruim é que ele não tem muitas opções, né? Ele tem que obrigatoriamente se virar com o que tem. Então o ataque do Corinthians, por exemplo, deixa a desejar, né? Só que, por exemplo, uma defesa sólida, independente do jogador que atua, ele consegue formar uma boa defesa. Mas isso é cultural no Corinthians, viu? Não é uma coisa de muitos anos. Desde ali de trás, desde o Parreira ali, é um sistema defensivo muito forte, que é também replicado na base e tal. Então, quando o jogador chega no Corinthians para jogar no sistema defensivo, ele acaba saindo bem. Você vê que tem grandes jogadores que atuam bem, que é o caso do Felipe, que está aqui no Porto, né? E tem jogadores que acabam sumindo, né? O caso do Chicão, esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome do zagueiro, o Pablo, né? Que acaba não tendo o mesmo destaque em outros clubes, né? O Pablo, na verdade, eu estou me referindo até antes disso, e acabam não jogando da mesma forma, né? Por quê? Porque é o sistema que ajuda os jogadores. Então eu acredito o seguinte, contra o Bragantino, não é fácil por causa do estilo de jogo do Bragantino, né? De um time menor que vai jogar segurando o jogo, os zagueiros, como você falou, fortes, né? Agora, eu acredito que o Corinthians tem chances, assim, de sobra para sair classificado hoje, de forma até tranquila. E hoje, Zé, Zé, antes de você falar, só um detalhe até para você completar. Hoje ele relacionou o Matheus Matias, que é aquele menino que estava no ABC fazendo vários gols lá, um atacante magrinho e tal. De repente, o moleque pode entrar e tentar mostrar alguma coisa. Pode falar, Zé. Esse detalhe do Bragantino, jogo aéreo, primeiro a gente tem que ver o que aconteceu no primeiro jogo, né? Porque nós ficamos martelando o jogo inteiro em cima daquilo e em nenhum momento o Carille conseguiu corrigir. O Bragantino deitou e rolou no lado esquerdo da defesa do Corinthians. Atacava com 3 caras triangulando e arrebentou com a defesa, né? O Sid Clay era sozinho, não tinha cobertura nenhuma, porque o Henrique é um boi cansado e levava meia hora para fazer baliza, fazer mudança de direção para poder vir cobrir. E o Carille não viu isso aí, quer dizer, ele ficou tomando bola nas costas o jogo inteiro do Sid Clay, por onde saíram os gols do Bragantino, e não conseguiu corrigir isso. Então o problema não foi ter jogador alto na área. Foi o problema do Bragantino chegar à linha de fundo toda hora, chegar para cruzamento específico. Então, realmente, o segundo gol do Bragantino, na hora que o Cássio rebate a bola, tinham 5 jogadores do Bragantino praticamente dentro da pequena área do Corinthians e apenas os 2 zagueiros do Corinthians ali. Não tinha um jogador para ajudar. Então, houve uma falha terrível de cobertura no time do Corinthians nesse jogo. Uma coisa que andava bem e foi por água abaixo. O Carille pensou como técnico de time grande, né? Eu não vou recuar um volante aqui para fazer cobertura, eu sou o Corinthians.
e não percebeu isso e dançou. E tomou os gols que tomou. Então, não é esse detalhe, vou botar o cara mais alto. Mais alto para quê? Para defender escanteio, bola cruzada. Mas toda hora o cara chega na linha de fundo e cruza, e o Júnior Dutra vai estar lá na frente, e o Ralf vai estar no meio de campo. Então, o grande problema do Corinthians é tentar matar esse tipo de jogada que foi a força, foi o carro-chefe do Bragantino no último jogo. E o Bragantino deve repetir a escalação, né? Com Alex Alves, o Diego Macedo, que aliás jogou muito bem domingo, né? Lázaro, Guilherme Mates e Fabiano, Adenilson, William Schuster, Vitinho e Danilo Bueno. Na frente, o Léo Jaime e o Matheus Peixoto. O Léo Jaime ainda é dúvida, talvez ele seja o único ausente aí. Aí as opções seriam o Gerley ou o Ítalo, mas como é jogo decisivo, eu tô achando que ele vai jogar. Você está acompanhando o Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube. Comigo hoje, Zé Boquinha e, direto de Lisboa, o Norberto Notari, tocou a musiquinha, é porque eu vou virar a página. Ontem, no Rio de Janeiro, ufa, o Botafogo conseguiu ganhar do Vasco, hein? Que o Botafogo vinha sendo aí um grande freguês do Vasco, e ontem, em uma das semifinais da Taça Rio, o Botafogo devolveu o placar que havia sofrido domingo para o mesmo adversário, ganhou por 3-2, né? E está na final aguardando ou o Flamengo ou o Fluminense, que vão jogar hoje, né? E o Alberto Valentim diz que vai ficar de olho nesse jogo, principalmente no Flu. O Fluminense eu quero ver mais de perto, a gente não enfrentou esse time, né? O Flamengo eu sei que é um time de muita qualidade individual, é um time que está já fazendo aí bons jogos, jogou muito bem na Libertadores também, um time que goleou a última partida, enfim. A gente vai saber, a gente não tem que escolher nada, a gente tem que nos prepararmos bem para quem vier, para a gente enfrentar melhor da maneira possível. Eu preciso recuperar esses jogadores fisicamente o mais rápido, para depois a gente pensar aí bem nesse quem será o vencedor amanhã. Ô Zé, o Alberto Valentim, ele teve uma passagem rápida pelo Palmeiras como técnico, é claro que ele foi auxiliar durante muito tempo. E aí, quando o Roger chegou, a diretoria do Palmeiras ofereceu para ele continuar como auxiliar. Ele falou, não, chegou a hora de eu tentar uma carreira solo. Eu quero ser treinador, eu não quero ser mais auxiliar. Foi uma boa decisão? Você acha que dentro dos ovos que ele tem lá no Botafogo, ele está fazendo um bom omelete em General Severiano, Zé Boquinha? É um cara que estava assim na hora de... Vai ficar até quando como assistente, né? Estava na hora de trabalhar. E trabalhar como técnico. E está fazendo um trabalho bom no Botafogo. Pelo menos até agora tem feito um trabalho bom com o que tem na mão. Também o elenco do Botafogo não é lá essas coisas. Conseguiu a vitória de ontem talvez seja o marco dele na carreira. Foi a vitória mais importante dele até agora. Principalmente ganhando de virada do grande rival que é o Vasco. Levando o time, né, para tentar ganhar esse segundo turno do Campeonato Carioca. E merecia essa chance. É um cara que sempre esteve bem no Palmeiras, trabalhou muito sério no Palmeiras, às vezes que foi chamado para ser um técnico interino, ele deu conta do recado, ele trabalhou legal, e um cara de personalidade, que jogou bola, que sabe o que tem que fazer. Eu acho que é o momento dele, sim, sem dúvida nenhuma. Você acha que ele teve uma passagem boa pelo Palmeiras enquanto dirigiu o time de forma interina, Notari? Olha, Lima, ele não foi mal no Palmeiras não, viu? Mas assim, você via que em momentos mais importantes ele não conseguia ter um pouco de reação em alguns momentos no Palmeiras. Mas você vê que ele tem uma certa qualidade, já aprimorar algumas coisas. Mas no ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele pegou o time, acho que em quarto ou quinto, colocou o time em segundo lugar. O time chegou a disputar o título, né? Antes de encarar o Corinthians, se não me engano, se ganhasse do Corinthians, empatava o número de pontos com o Corinthians. E aí o time perdeu para o Cruzeiro, perdeu depois para o Corinthians em casa, ou perdeu antes para o Corinthians em casa, não estou me recordando agora. Mas foi muito por causa da falta de reação dele após tomar um gol.
entendeu? Então, ele precisava ter, como o Zé Boquinha falou, a oportunidade de treinar um time, né, para poder aprimorar isso, para poder melhorar, porque qualidade ele tinha, né? Mas precisava passar por essa experiência. Não dá para ficar, né, na situação do Palmeiras, naquela troca de técnicos sucessiva, né? Saiu o Eduardo Batista, daí saiu o Cuca, e aí pegar e ficar para montar o elenco. Eu acho que seria um pouco pesado demais para ele, que estava começando a carreira. Embora o Roger também seja um técnico novo, tal, mas tinha tido experiência no Grêmio, Atlético Mineiro, enfim. Então, eu acho que foi muito bom ele ter ganhado o Vasco para ele, né, para a carreira dele, porque o primeiro jogo teve a derrota, teve aquela situação triste, aquele lance do Rildo, né, com o João Paulo. Isso aí repercutiu em tudo quanto é lugar aqui, também saiu a imagem e tal. Isso aí foi importante também para motivar os jogadores e tudo mais. Então eu acredito que ele vai ter uma boa carreira no Botafogo. Inclusive, Lima, eu me lembro que o Botafogo quis apostar num técnico da base quando saiu o Jair Ventura, e levou um técnico novo que estava lá na base, e o time estava perdido, e perdeu para o Aparecidense, foi isso? Na Copa do Brasil, né? Foi eliminado pelo Aparecidense. E aí contrataram o Roberto Valentim. Achei que foi uma boa, porque já pegou um técnico também novo, da nova geração, que teve uma experiência já em um time do futebol brasileiro considerado grande, né? E colocou para treinar o Botafogo lá. Eu acho que tem mais um jeito de continuação do que o próprio técnico da base do Botafogo. Bom, e hoje tem Fla-Flu também no Engenhão. Flamengo com Diego Alves, Rodinei, Hever, Juan e René, Jonas, Diego e Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Henrique Dourado, o ceifador, e Everton. O Fluminense com Júlio César, Reginaldo Gum e Ibanes, aí uma linha de 3, né? Gilberto como ala pela direita, o Ayrton Lucas pela esquerda, Richard e Jadson no meio de campo, ao lado do Sornossa e do Marcos Júnior, e um pouco mais à frente o Pedro. Que dá hoje no Fla-Flu, hein, Zé Boquinha? Para pegar o Botafogo na final da Taça Rio. Eu acho que dá Fla. Dá Fla, né? O Flamengo está melhor, vem de ótimos resultados, parece que o time acordou, parece que o time vestiu o manto sagrado, coisa que estava faltando e que a gente reclamava muito, que era um time xoxo dentro da quadra, dentro do campo. Memória volta. E o time do Flamengo, no Flamengo não é você jogar bem, né? É você jogar, é você se entusiasmar. O Flamengo é assim, se você não... A apatia no Flamengo não tem lugar, é um negócio complicado e eu conheço bem. Você tem que ter raça, disposição. É isso que a torcida quer e parece que, de repente, o elenco acordou para isso e fez 2 partidas aí com disposição, jogando, indo para cima, e é o que se espera do Flamengo hoje. O Fluminense é um time muito bem dirigido pelo Abel, esse consegue fazer limonada sem limão, viu? Que coisa incrível, ele não tem nada, é um time que evaporou e consegue fazer o time jogar relativamente bem com o que ele tem na mão. É um jogo difícil, é um Fla-Flu, né? Fla-Flu é o jogo mais charmoso do futebol brasileiro, né? É muito legal um Fla-Flu. E o Abel brincou com o ceifador, né? Falou, ó, se tiver pênalti hoje ele vai perder, porque no Fluminense ele não perdeu nenhum pênalti, né? Agora ele tá do outro lado, o Abelão tá só secando o homem. Dá o que hoje no Fla-Flu, na sua opinião, Notari? Eu vou junto com o Zé Boquinha aí, acho que vai dar o Flamengo, viu? Eu também acho que vai dar Flamengo. Mais time, vai dar Flamengo. Agora é o seguinte, já que a gente falou rapidamente aqui do Abel, o Abel não está muito feliz com o Jorge Jesus, técnico do Sporting aí de Portugal, né, Notari? Pois é, o Wendel, né, o jogador do Fluminense veio para cá e aí não está tentando tantas oportunidades. Aí o Jorge Jesus, que é o técnico do Sporting, falou que ele tem que aprender taticamente. E foi muito interessante porque eu estava numa discussão sobre isso em uma ocasião e me perguntaram, mas o que é jogar taticamente? Né? Mas naquele falou que tem que jogar taticamente, ele
ele falou que ele precisa aprender taticamente algumas coisas. Mas isso é normal, mas só se ele precisa se adaptar ao time, ao estilo de jogo daqui, ponto, é isso, só, nada de... Ele vai ter oportunidades, ele vai estar... o que chegou para as pessoas é que o Jorge Jesus falou que ele não... pelo menos acho que foi o Abel mesmo que falou, não, ele me ligou e falou isso, né? Foi o seguinte, o Abel conversou por telefone, né, com o Jorge Jesus, e aí o Jorge falou que o menino tinha que realmente aprimorar o lado tático. Aí o Abel falou para ele, mas quem ensina a tática para o jogador é o técnico, meu filho. Então, ou seja, você tem que ensinar. Isso eles conversaram por telefone. Aí depois do último jogo do Sporting, quando questionado, o Jesus falou assim, uma coisa é jogar no Fluminense, a outra é jogar no Sporting. Só que aí, Zé, eu não sei se você concorda comigo, eu não acho que ele quis diminuir o tamanho do Fluminense, eu acho que ele quis dizer exatamente isso que o Notari falou, que taticamente o futebol europeu é diferente, eles cobram muito disciplina, que o jogador cumpra, arrisca o que o técnico pediu. Aqui no Brasil, às vezes o técnico pede uma coisa e o jogador faz outra. Então eu imaginei que o técnico do Sport tenha dado a declaração nesse sentido só, mas aí a torcida do Fluminense ficou chateada, achando que ele estava querendo diminuir o tamanho do Fluminense, e o Abelão disse que ele foi infeliz na declaração. O que você achou dessa pequena confusão aí entre Fluminense e Sporting, Zé Boquinha? Eu acho que é exatamente o que você falou. É uma besteira discutir isso aí e dar algum valor para isso aí. O cara disse exatamente o que qualquer outro técnico europeu falaria. É diferente jogar no Fluminense e em qualquer jogador do time da Europa, completamente diferente. Você jogar no futebol brasileiro ou jogar no Real Madrid, no Barcelona ou um time menor. E o cara tem que se adaptar à cultura do local, à cultura do treinamento, à cultura do time, à cultura tática do time, a tudo aquilo que o time tem, a estratégia, o jogador tem que se adaptar. Ele não vai chegar lá e jogar da mesma maneira que ele joga aqui. Quando ele tiver a bola, ele vai jogar da mesma maneira que ele joga aqui, vai usar a sua individualidade. Mas é a história do sem a bola, né? Que é o de compactar, de voltar, de marcar, de ter posicionamento. Isso é muito cobrado e muito rígido no futebol europeu. Então é uma diferença muito grande e não há o que discutir. O Abel falou pro cara, quem ensina taticamente o jogador é o técnico, claro. E o técnico de lá sabe disso, Jesus. Ele vai ter que trabalhar o cara para o cara fazer aquela função que ele necessita que faça dentro do esquema que ele joga. Então é uma perda de tempo danada, meu Deus do céu, como a gente tem discussão que não tem nada a ver. Não... A galera gosta, Nossa, mas vou te contar. Então, vamos matar o técnico lá porque o cara falou mal do Fluminense. Mas não tem nada a ver, não quis comparar nada, ele quis comparar cultura futebolística, só isso, pelo amor de Deus. Então, vamos virar a página. Você está acompanhando o Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube, hoje com José Roberto Lux, o nosso Zé Boquinha, e o Norberto Notari, nosso correspondente internacional lá direto de Lisboa, também falando sobre o futebol brasileiro. E ontem, mais um Grenal, né? O terceiro consecutivo, e aí seria demais, né? O Internacional perder de novo para o Grêmio. Tudo bem, perdeu a classificação, mas pelo menos ontem o Colorado ganhou e deu um susto no Grêmio. Tinha que ganhar de 3, ganhou de 2, né? Quase que deu para o Internacional pelo menos levar o jogo para os pênaltis, né? E depois da partida, o técnico do Internacional, Odair Hellmann, falou o seguinte. Agora fica mais fácil de falar e exemplificar. Seria difícil falar com uma derrota, porque você falar de números numa derrota é difícil. Mas a gente criou números de chances de gol claras iguais ao Grêmio nos jogos. Mas nós sabíamos internamente que se a gente conseguisse reproduzir o segundo tempo daqui e o primeiro tempo de lá, numa sequência maior dos 90 minutos, nós poderíamos ter essa chance de buscar a classificação. Bom, o Odair Hellmann está destacando aí que mesmo nos jogos que ele perdeu, o time criou, só que a bola não entrava e que ontem entrou. Já o Renato Gaúcho interpretou a derrota do Grêmio desta maneira.
Eu vi o Internacional, com todo respeito, o Internacional hoje foi bem diferente dos últimos dois Grenais, mas nós tivemos um erro infantil no final do primeiro tempo, no pênalti. O jogo estava controlado, a gente sabia que ia dar desespero no time do Internacional. Fizeram o gol de pênalti e depois fizeram outro gol de bola parada. E a jogada do Internacional era toda hora a bola aérea. Então era mais um motivo que o Arthur não começou a jogar, porque nós sabíamos que isso iria acontecer. Bola aérea, o Internacional insistiu muito nessa jogada. Tanto é que bola rolando, quais foram as oportunidades que o Internacional teve? Né? O Odair não, porque jogamos bem, os 3 jogos, poderíamos ter ganho também os outros 2 que perdemos, tal. E o Renato, ganharam na bola parada, num erro infantil. É o Grenal que não acaba depois do jogo também, né, Zé Boquinha? Pois é, né? O Renato, vou te contar, né? Eu gosto dele, é marrento e tal, mas ele é muito chato também, né? Não custa nada ele dizer, não, os caras jogaram muito melhor que a gente, foram superiores, conseguiram equilibrar, sei lá, fala alguma coisa dessa. É para dizer que o Internacional jogou bem, ganhou bem, poderia até ter empatado a série, ter feito 3 gols e levado para os pênaltis. Não, ele diz que não, que foi um erro do time dele, que foi um peso. É muito chato isso, né? Pô, reconhece. E o técnico do Internacional falou aquilo que eu sempre falo, né? Entrevistar técnico quando perde, você não aproveita nada, né? Ele falou, é difícil explicar a derrota. Ele falou, como é que vai explicar? Não tem. Derrota não tem explicação, amigo. Perdeu, vai para casa e vão pensar no que vai acontecer amanhã. E, de qualquer maneira, eu vi uma boa parte do jogo no começo em que o bicho pegou, o time do Internacional entrou mordendo o calcanhar, entrando jogando pesado. Teve um monte de entreveiro, mas foi um jogo Grenal, foi um Grenal disputadíssimo, legal de ver, e é por aí, né? Não pode apelar, né? O cara apela muito de vez em quando, não é assim não, jogar bola. Eu gosto do Renato, acho que ele evoluiu muito como técnico nos últimos anos, né? Ninguém ganha o que ele vem ganhando à toa, mas essa conversa de bola parada, o segundo gol do Grêmio domingo passado foi de bola parada, do Jael. Né? Os caras falam assim, tomamos um gol de bola parada. Mas por quê? Porque o time adversário estava atacando e alguém do seu time fez a falta, né, Zé Boquinha? Né? E os caras falam assim, tomamos um gol de bola parada, como se fosse assim, não, só perdemos por causa tomamos um gol de bola parada. Mas a bola parada faz parte do jogo. E o time dele só construiu os 3-0 de domingo porque fez um gol de bola parada também, né? Então... É gozado, né? Isso é querer aquela história da chuva, né? Choveu muito, atrapalhou o nosso time. E o outro time treinando na chuva todo dia. O cara molha o campo, tem uma irrigação de cima, assim. Vamos treinar na chuva porque tá uma semana de chuva. Não tem, né? Mas essas coisas do futebol é que irritam, né? A gente tá vendo os gols da rodada de ontem, Botafogo e Vasco foram 3 gols de cabeça, de bola parada. A tal da bola parada hoje é o lance mais perigoso do futebol. Do jeito que os times jogam fechados, a bola parada é a grande arma do futebol. Ou será que eu tô louco? Ou será que esses caras não enxergam isso? Não tá, não. Então, realmente, chover no molhado, é falar bobagem. Não tem o que falar disso. O cara fez porque cruzou bem, acertou a cabeça do atacante ou do zagueiro que estava dentro da área, fez o gol, e mérito de quem fez isso, né? Porque às vezes a defesa está bem colocada, mas não consegue, o cruzamento é muito bem feito e você não consegue alcançar a bola e o atacante consegue. Só isso, uma arma do futebol, coisa brava, né? E outra, né, Zé? Tomamos um gol de escanteio. Tá, mas por que você teve um escanteio contra? Porque o outro time estava atacando, né? Então, mas aí o cara fez o pênalti, azar dele. O jogador do Internacional, do Grêmio, deu um ipom no jogador do Internacional. Ele agarrou e desceu o cara até o chão ali. Teve gente que ainda contestou. Você gosta do Renato Gaúcho como técnico, Notari? Eu gosto. E uma coisa é o seguinte, Lima. O Renato, ele fez isso aí por causa disso aqui, pra gente poder falar isso, viu? Uhum. Isso é um personagem, né? Ele é um personagem que ele faz isso aí, ele pode até dentro dele falar que, mereceu, foi melhor, mas deixa eu falar que preciso provocar. Claro que a rivalidade no Sul é muito grande, né? Uma rivalidade grande entre os dois clubes. E o Renato, ele é assim, esse é o perfil dele. Ele é assim.
Isso é um personagem. Ele tem a qualidade dele como técnico, que ele mostrou no ano passado, todo mundo viu, né, como ele armou o time e tal. Foi muito inteligente taticamente. Antes o pessoal falava que ele era mais motivador, mas não, ele foi bem inteligente, trabalhou bem o time e tal. Mas isso aí é um personagem. Isso aí ele faz para a gente poder depois falar, tudo, debater e tal. E eu gosto dele, e eu gosto desse estilão dele também, entendeu? Eu acho que faz parte do futebol. É interessante, é legal a gente falar isso e tal. Agora, só uma coisa interessante que o Zé Boquinha falou, que vocês estão falando, que a falta, né, a bola parada, a gol de falta, o gol de cruzamento, ele faz parte do jogo, obviamente. Vale lembrar que o Marcelinho Carioca fez o nome dele, em grande parte, em bola parada, o Neto, o Marcos Assunção e outros nomes do futebol brasileiro fizeram a partir disso, né? O Palmeiras no ano passado fazia muitos gols de cabeça. O Mina, né? O Mina ia pra frente. Era o Cuca-Bol. Em 2016, foram os dois lá, iam pra frente fazer o gol. E foi campeão brasileiro. Então é muito importante isso. É a forma que eles têm de furar um bloqueio, uma defesa, um jogo fechado, né? Então não tem nada que minimizar isso. Mas ele sabe disso, entendeu? O Renato Gaúcho sabe disso. Mas você citou uma coisa que é verdade, né, Zé? O Renato é um personagem. O Notari frisou bem esse detalhe. Ele pode até pensar coisa... Eu só acho o seguinte... Ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele dirige um time que é uma guerra, Grenal. Grêmio Internacional, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. É verdade. Então não custa nada ele tomar de vez em quando um chazinho de humildade, que é o que ele precisa. E eu admiro demais o Renato, que foi um baita jogador do futebol brasileiro. Ele só não foi titular de seleção brasileira durante 10 anos, porque ele é um pouco irresponsável. E é um cara inteligente, é um cara que conhece o jogo, o Notari falou, está fazendo um trabalho absolutamente fantástico no time do Grêmio. Mas um chazinho de humildade de vez em quando, né? Reconhecer, não custa nada, né? Os caras jogaram melhor, ganharam. Putz, eu tive sorte de não tomar o terceiro. Beleza, me classifiquei, parabéns pro Internacional que conseguiu mudar. Qualquer coisa assim, que não custa nada você falar. Então, realmente... É uma coisa terrível isso aí, e eu não gosto muito disso, não. Agora, quanto à bola parada, é isso aí, né? É o que falou. Notário, os caras, o Brasil, e vou lembrar dos meus tempos de criança, né? O Corinthians tinha uma jogada mortal em 1951, 52, 53, que tinha um centroavante grande chamado Baltazar, que era, o apelido era o Cabecinha de Ouro, que o cara não errava uma cabeçada pro gol. E tinha o Cláudio Cristóvão Pinho, que cruzava a bola na cabeça do Baltazar. Teve até música. Você lembra da música? Não lembro, Zé. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo? Não é do meu tempo. Lembra? Não, somos jovens. Fizeram uma música. Salta, como é que é? Salta Baltazar, salta o Cabecinha de Ouro, 1-0 no placar. Fizeram até música para isso aí, eu tô falando de 60 anos atrás, meu Deus do céu. Eu tô velho, mais de 60, né? Então não é novidade, o cruzamento, a bola parada na cabeça do centroavante, de quem quer que seja. Será que os caras descobriram agora? É toda hora a mesma conversa? É que nem o incômodo. Incômodo, essa eu vou dizer. É a mesma coisa quando o São Paulo segurava o empate num jogo difícil. E aí, por exemplo, o torcedor do Corinthians, do Palmeiras, falou assim, quase que a gente ganhou. Se não fosse o Rogério, né? Claro, o Rogério tá lá, ele tá lá pra isso, pra isso. Como diz o dia inteiro o Cio quase não joga, né? O Cio quase não joga. Então, para a gente completar esse delicioso Breakfast News, hoje também com a participação, além dos comentários do Zé Boquinha, com toda a sua experiência, a participação também do nosso Norberto Notari, lá direto de Lisboa. Ontem o Cruzeiro, na primeira partida, jogo de ida, né? Fase semifinal do Mineiro, ganhou do Tupi em Juiz de Fora 1-0.
O nosso Dudu Monsanto lá da ESPN deve estar chateado com essa derrota do Tupi. O Cruzeiro joga domingo no Mineirão pelo empate, tranquilamente. E hoje tem Atlético Mineiro e América. Os dois jogos vão ser no Independência, no caso do Galo e do América, né? Porque o estádio é do América, mas o Atlético também usa o Independência. Então hoje às 8 da noite e domingo às 4 da tarde, Atlético e América decidem quem vai provavelmente fazer a final com o Cruzeiro, né? A menos que o Tupi consiga uma virada espetacular domingo no estádio do Mineirão. Notari, foi muito legal, se prepara aí que vamos acioná-lo sempre aqui no Breakfast News, tá bom? Por favor. Ok? Estou à disposição, foi ótimo, eu gostei muito, e obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade. A gente vai se falando aí, e o pessoal acompanha também todos os dias as notícias que chegam, né, na Rádio Futebol Clube, quentinhas do Velho Continente, apesar de estar frio aqui. Beleza, então. Então tá bom. Um abraço ao Norberto Notari, Zé Boquinha, grande abraço a você. E amanhã... Eu vou encerrar cantando a música do Baltazar que eu lembrei. Então, viu? atenção, grande momento, como diria o Roberto Avalone, parem as máquinas, peraí, deixa eu até fazer uma virada de página aqui, peraí, Zé, peraí. Vou dar uma canja. Então, pera um pouquinho, vamos lá. Virando a página aqui no Breakfast News, o momento que todos estavam esperando. A música de Baltazar, performed by J.R. Lux. Vamos lá, Zé Boquinha. Que bonito, hein? Era assim, ó. Gol de Baltazar, salto cabecinha, 1-0 no placar. É isso aí que eu me lembrei. Isso é de Muito. 1950 e qualquer coisinha. 1900 e bolinha. Então tá bom, Zé. Grande abraço, Zé. E amanhã, Brasil e Rússia. Zé Boquinha conosco aqui amanhã, Zé Boquinha. Posso confirmar o senhor na escala? Tudo certinho? Já estou preparando aqui tudo. Então tá bom. O meu approach aqui para fazer o jogo. Já tá aprendendo a falar os OVs aqui? OV para lá, Dimitri... Isso aí que você precisa me mandar traduzido aí, como é que é. O que é OV e o que não é. Aí você fala, é um OV qualquer. Sai um OV e entra outro. Eu lembro uma piada uma vez que o cara, técnico do Brasil pro time assim, e aí o cara levantou falando, nossa, mas só tem OV aqui, não é Marcelinho, Joãozinho, Chiquinho, né? Time do Brasil, só Pinhainho. Então tá bom, Zé, grande abraço a você, estamos encerrando o Breakfast News de hoje, a qualquer momento na nossa programação, você tem o Click Time atualizando as informações do esporte, logo mais às 6 da tarde o Upgrade com o futebol internacional e às 8 da noite, bola rolando, Corinthians e Bragantino, aqui na Rádio Futebol Clube. Aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.